Vamos lá? Seguindo, como eu disse a vocês, terminada a realização do procedimento licitatório ou do procedimento justificador da dispensa ou inexigibilidade, celebra-se o contrato administrativo. Ó, primeira coisa que eu quero que você entenda é que nem todo contrato celebrado pela administração é contrato administrativo, tá? A gente costuma dizer que os contratos da administração são o gênero e que o contrato administrativo é uma espécie. Exatamente. Todo contrato que a administração celebra é contrato da administração. Mas a administração, ela celebra contratos privados, locação, compra e venda. Então é possível que você se depare com contratos da administração regidos pelo direito privado. Contratos privados celebrados pela administração pública. Esses não me interessam. Esses são matéria de estudo do direito privado mesmo, tá? O que me interessam são os contratos administrativos. São aqueles contratos que a administração pública celebra sob o regime de direito público. Então, sempre que você pensar em contrato administrativo, vai pensar no contrato celebrado pela administração, mas celebrado sob o regime de direito público. Isso é um contrato administrativo. É um contrato celebrado com todas as prerrogativas estatais. Olha, ele se caracteriza pela desigualdade. Aqui, nós não temos igualdade de partes. O que nós temos é uma desigualdade. É o Estado atuando com supremacia em face do particular. Isso é um contrato administrativo. Então, os contratos administrativos são contratos que a administração celebra, regidos pelo direito público. Sempre contratos de adesão, porque o particular não tem o direito de fazer rediscussão de cláusulas, de pedir a inclusão de uma cláusula, a retirada de outra. Não. Os contratos administrativos são contratos de adesão. A administração pública, ela põe as cláusulas do contrato e o particular tem duas opções. Ou ele adere, ou ele não adere. Então, esses contratos administrativos são contratos de adesão. Não existe inclusão de cláusulas contratuais, não existe a rediscussão das cláusulas nesse contrato. E também, todo contrato administrativo é formal. Ou seja, o contrato é celebrado e a forma desse contrato é pré-definida na lei, tá? É o que a gente chama de instrumento de contrato. O instrumento de contrato ou o termo de contrato é a forma do contrato administrativo. Inclusive, o artigo 55 da Lei 8666 estabelece todas as cláusulas necessárias à validade desse instrumento de contrato. Então, nesse artigo 55 tem forma de pagamento, objeto, forma de reajuste de preço, valor, prazo, enfim, são as cláusulas básicas que são necessárias à validade do instrumento de contrato. Todo contrato administrativo é formal e, por isso, a própria Lei 8666 estabelece cláusulas necessárias à validade desse contrato. A ausência dessas cláusulas macula o contrato no que tange a sua formalização. Então, esse contrato, ele vai, embora ele tenha sido realizado mediante procedimento licitatório, caso ele não tenha as cláusulas regulamentadas na lei, caso ele não respeite todas as cláusulas necessárias, ele vai ser um contrato inválido. Ele vai ter um vício de forma. Tranquilo? Só um detalhe. Esse instrumento de contrato, essa formalização do contrato administrativo gera para a gente o conhecimento, o entendimento de que não é possível que o contrato com a administração pública seja verbal. Isso. Todo contrato administrativo tem que ser escrito. A princípio, a lei diz, é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal celebrado com a administração. Então, o primeiro requisito básico é que esse contrato administrativo seja escrito. A princípio, a lei regulamenta que é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal celebrado com a administração pública. Então, no momento que o particular celebra com a administração um contrato verbal, esse contrato não produz efeitos. Ele é nulo, é viciado. Não existe a possibilidade da celebração de contrato verbal, salvo, cuidado com isso, porque eles vão dizer, em qualquer hipótese é nulo o contrato verbal com a administração. Não é em qualquer hipótese. A lei diz que, a princípio, é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal celebrado com a administração, salvo se a gente estiver diante de uma pequena compra, ou seja, até 5% do valor do convite,
Então, pequena compra, pessoal, é até R$ 4.000. A gente sabe que o convite pode ser utilizado para compras até 80 mil, né? Então, até R$ 80.000 eu posso fazer convite. Até 4.000, ou seja, até 5% do valor do convite. Se admite a contratação verbal, desde que se trate de uma contratação de pronta entrega e pronto pagamento. Então, para que seja possível o contrato verbal, ele tem que ser uma pequena compra, até R$ 4.000, até 5% do valor do convite, e mesmo assim tem que ser uma contratação de pronta entrega e pronto pagamento. A ideia é que pronta entrega e pronto pagamento são aqueles contratos que não geram obrigações futuras, tá? Então, sempre que você pensar num contrato de pronta entrega e pronto pagamento, vai pensar em um contrato que não gera nenhuma espécie de obrigação futura. Eu quero, faltou pincel atômico aqui para colocar no quadro. Ih, faltou pincel atômico? Compra ali uma caixa. Isso é uma situação de contratação verbal, né? Então, pronta entrega e pronto pagamento, porque não gera nenhuma espécie de obrigação futura, e mesmo assim, um contrato de até 4.000, até 5% do valor do convite. Então, essa é uma exceção, tá? Ponha no bolso. A princípio, é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal celebrado com a administração. Ou seja, como eu disse a vocês, para que esse contrato seja regularmente celebrado, ele precisa ser assinado e feito de forma escrita. O contrato com a administração é escrito, respeita a formalização da lei para que seja válido esse contrato. Bacana? Daí, depois de celebrado o contrato, para que ele produza efeitos, ele tem que ser publicado. A lei trata da publicação como requisito de eficácia dos contratos administrativos, tá? Claro, não se publica o contrato inteiro, se publica um resumo do contrato. Então, vai se publicar no Diário Oficial, no jornal, um resumo do contrato que foi celebrado. E a publicação, repito, ela é requisito de eficácia desse contrato administrativo. Então, quando eu trato da publicação, a lei traz uns prazos que eu quero que você decore para a prova objetiva, tá? De acordo com a lei, a publicação do resumo do contrato é necessário a eficácia desse contrato. Então, para que o contrato produza efeitos, o resumo deve ser publicado. E a lei diz assim: a administração pública tem até o 5º dia útil do mês seguinte ao que o contrato foi celebrado para providenciar a publicação. Tá? Então, até o 5º dia útil do mês seguinte, a administração pública deve elaborar o resumo, encaminhar para o diário, ela deve providenciar essa publicação, necessariamente, até o 5º dia útil do mês subsequente àquele que o contrato foi celebrado. Ela deve providenciar essa publicação até o 5º dia útil do mês seguinte. Depois disso, são mais 20 dias corridos para que a publicação efetivamente aconteça, tá? Então, até o 5º dia útil do mês seguinte ao que o contrato foi celebrado, a administração deve providenciar a publicação. E aí, depois disso, a administração tem mais 20 dias para que a publicação ocorra. Tá? São dois prazos diferentes, um para providenciar a publicação e o outro para que o contrato esteja publicado. Então, até o 5º dia útil do mês seguinte ao que o contrato foi firmado, deve-se providenciar a publicação e essa publicação deve se dar em, no máximo, 20 dias corridos, depois de concluídas as providências necessárias à publicação. Tranquilo? E aí eu te pergunto, o contrato foi celebrado regularmente, procedimento licitatório regular, todas as cláusulas necessárias respeitadas, tudo bonitinho. Depois disso, a administração pública esqueceu de publicar. E aí, esse contrato é válido? Válido ele é. O que ele não é eficaz. A eficácia do contrato depende da publicação dele e não a validade. Então, esse contrato é válido, ele respeita as cláusulas necessárias à validade, ele é um contrato válido. O que ele não é eficaz. O que ele não está é apto a produzir efeitos. A validade ele tem, o que ele não tem é a eficácia desse contrato. Ok? Perfeito. Com isso entendido, eu disse a vocês que o contrato administrativo se pauta em uma desigualdade. E esse é o ponto mais relevante para a gente, tá? É o que a gente vai gastar mais tempo conversando, porque é o ponto mais relevante quando eu trato de contratos da administração pública.
nessa desigualdade de partes, a lei prevê as chamadas cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos. Ou seja, a lei, ela trata de algumas cláusulas que exorbitam o direito privado. Cláusulas que, se estiverem previstas num contrato privado, serão consideradas nulas, abusivas, leoninas. Essas cláusulas só são admitidas em razão da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, em razão dessa supremacia, em razão dessa garantia que o interesse público tem na celebração de contratos administrativos, existem algumas cláusulas exorbitantes. Então, são cláusulas que extrapolam a órbita do direito privado e que só estão presentes nesses contratos em virtude da supremacia do interesse público. Então, em razão dessa supremacia do interesse público, essas cláusulas, elas exorbitam o direito privado. São cláusulas que extrapolam a órbita do direito privado e que, em razão disso, não precisam estar previstas nos contratos, tá? Essas cláusulas, elas estão implícitas no contrato administrativo. Não precisa o contrato administrativo dizer que a administração pode alterar unilateralmente. Não precisa fazer isso. Essas cláusulas, elas estão implícitas nos contratos administrativos em geral. Elas não são cláusulas necessárias do contrato. As cláusulas necessárias estão no artigo 55. As cláusulas exorbitantes estão no artigo 58, tá? Elas não são cláusulas necessárias do contrato porque elas decorrem diretamente da lei. E aí, essas cláusulas, elas estão implícitas em todo o contrato administrativo. Não há necessidade de previsão contratual, porque elas decorrem diretamente da lei e se impõem nessas relações contratuais de direito público. Tranquilo? Vamos lá. A primeira delas, põe aí para mim, é o poder que a administração pública tem de alteração unilateral do contrato. Essa é a primeira cláusula exorbitante que eu queria conversar com vocês. A administração, ela pode alterar o contrato unilateralmente. Claro que ela não pode substituir o objeto do contrato. Eu não posso fazer uma licitação para cadeira e depois dizer que eu quero mesa, porque aí é fraude a licitação, né? Se eu faço isso, eu estou fraudando o procedimento licitatório. Na prática, o sujeito que só servia, só oferecia mesa, não participou da licitação que era para cadeira. Então isso eu não posso fazer. Mas eu posso fazer alterações no objeto. Eu não posso modificar, substituir o objeto, mas eu posso fazer algumas alterações. A lei diz que essas alterações unilaterais feitas pela administração, elas podem se dar ou quanto ao projeto. Então eu posso modificar o projeto originário do contrato. Caiu isso numa prova de primeira fase uma vez. A administração contratou a empresa para executar uma obra de construção de uma autarquia, ou reforma de uma autarquia, sede de uma autarquia. No meio da obra, lembrou que tinha esquecido de colocar rampa de acesso aos portadores de deficiência. E aí, pode acrescentar isso? Pode. É uma alteração de projeto. Nesse caso, a administração pública vai modificar o contrato unilateralmente para inserir a rampa. Isso é uma alteração de projeto do contrato administrativo, tá? Perfeito, problema nenhum. E também, a alteração pode se dar quanto ao valor. Então, a alteração pode se dar quanto ao projeto, modificar o projeto originário. E também, essa alteração pode se dar quanto ao valor, aumentar ou diminuir a quantidade do contrato. A administração pode, eu queria 1.000 cadeiras, agora eu quero 1.100. Né? Então eu posso acrescer ou diminuir na quantidade. Esse contrato pode ter alteração de projeto, mas ele pode ter alteração quantitativa, alteração de valor. Problema nenhum, tá? E o interessante é que essas alterações são unilaterais. Ou seja, elas não dependem da concordância do particular. Não me importa o que o particular pensa disso, o que ele acha disso. A administração vai fazer a alteração independentemente da concordância dele. Claro, tem limites. A lei diz que a administração pública pode acrescer ou suprimir o contrato, independentemente da sua concordância, em até 25% do valor originário. Então, é possível que a administração acresça o contrato em até 25%. É possível que ela diminua o contrato em até 25%. Então, até 25% para mais ou para menos, a administração pública pode interferir na relação contratual. Ela tem esse poder
de modificar, acrescendo ou diminuindo o objeto do contrato em até 25%, independentemente do que o particular considerar. Não é relevante saber se o particular concorda ou não. Até 25% para mais ou para menos, ela faz unilateralmente. Tem uma exceção. Contratos de reforma. A lei diz que se for uma contratação de reforma, seja reforma de equipamento, reforma de edifício, a administração pode acrescer o contrato em até 50% e suprimi-lo em até 25%. Então, nesse caso, em que a gente esteja tratando de uma alteração de contratos de reforma de equipamentos ou reforma de edifício, a administração pode acrescer o contrato em até 50% ou suprimi-lo em até 25%, independentemente da concordância do particular. Tranquilo? Pessoal, e não pode diminuir o contrato mais do que 25% nunca? Unilateralmente, não. Agora, se a administração quiser diminuir o contrato em mais de 25%, ela pode, desde que haja concordância do particular. Aí a alteração vai ser bilateral. Lembre que esses limites são de alteração unilateral. Então, com a concordância do particular, ela pode suprimir o contrato em mais de 25%. Unilateralmente, os limites são esses. Então, até 25% para mais ou para menos, e em contratos de reforma, até 50% para mais, até 25% para menos. São os limites que a administração pública tem para alteração unilateral do contrato. Nesses casos, a administração pode acrescer ou suprimir o contrato dentro desses padrões, independentemente da concordância do particular. Agora, imagina o seguinte, só para você entender, sem caneta, a administração contratou uma empresa para fazer o recapeamento asfáltico de uma estrada. Então, essa empresa vai recapear 1.000 quilômetros de estrada e pelos 1.000 quilômetros ela vai ganhar R$1 milhão. Nem muito, nem pouco. Foi a proposta vencedora, tá? Ela tem que recapear 1.000 quilômetros de estrada e por esses 1.000 quilômetros ela vai ganhar R$1 milhão. Esse é o raciocínio, tá? Daí, a administração pública precisou acrescer o contrato. Uma situação de interesse público superveniente, devidamente comprovada, né? Houve um deslizamento de terra, enfim, vai ter que acrescer o contrato. Ao invés de 1.000 quilômetros, agora eu preciso que você recapeie 1.200 quilômetros de estrada. Ela alterou o contrato. Pode fazer isso? Pode. E se ele disser eu só faço 1.000, ele é inadimplente. Tá? Porque, na verdade, no momento que a administração altera o contrato, ele passa a ser obrigado a fazer 1.200. Agora, se para 1.000 quilômetros eu ia te pagar R$1 milhão, para 1.200 quilômetros eu vou te pagar R$1.200.000. Tô certo ou tô errado? Certíssimo. Por quê? Qualquer modificação no objeto do contrato gera necessariamente uma alteração do valor e também do prazo feito, né, determinado, para que se possa adequar a relação contratual. Exatamente. O que eu estou lhe dizendo é que se ele aumenta o contrato em 20%, ele vai ter que aumentar o valor pago também em 20%, para garantir o que nós vamos chamar de equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O equilíbrio econômico-financeiro é uma garantia do particular que não pode ser alterada. Esse equilíbrio econômico-financeiro, ele é intangível, inalterável, imodificável pela administração. A administração pública, ela pode acrescer o contrato, ela pode suprimir, ela pode mudar projeto, mas em nenhuma hipótese ela pode mudar a margem de lucro inicialmente pactuada. Então, o particular não tem garantia nenhuma. Ele não tem garantia de projeto, ele não tem garantia de quantidade. A única garantia que ele tem é que haja o que houver, a margem de lucro que tinha sido pactuada com ele não pode ser alterada. A garantia que ele tem é sempre de manutenção desse equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Em outras palavras, a administração pública pode fazer todas as alterações que ela considere necessárias, menos modificar as cláusulas contratuais no que diz respeito às cláusulas financeiras. Por quê? Porque a administração contrata na busca do interesse público, mas o particular, ele contrata na busca do lucro. Eles têm que chegar num acordo que agrade os dois.
para atender ao interesse público, a administração pode mudar projeto, aumentar a quantidade, diminuir quantitativo, mas ela não pode mexer na margem de lucro que tinha sido pactuada. Então, essa margem de lucro, esse equilíbrio econômico-financeiro do contrato, não admite alterações. Não é possível acrescer ou suprimir o contrato de forma a modificar as cláusulas financeiras desse contrato. Então, o raciocínio é que esse equilíbrio econômico-financeiro é intangível, inalterável, imodificável pela administração. Nesse caso, ela vai ter que aumentar o valor pago, né? Ela vai ter que aumentar o prazo também, porque para fazer 1.000 quilômetros o prazo era um, para fazer 1.200 quilômetros o prazo vai ter que ser outro. Então, ela vai ter que readequar preços, prazos, tudo para que a relação contratual se mantenha viável. Tranquilo? Ótimo. Só imagina o seguinte, vou ter que diminuir o contrato. Ao invés de 1.000 quilômetros agora, eu quero que você recapeie 800 quilômetros de estrada. Então a administração suprimiu o contrato. Não são mais 1.000 quilômetros, você agora vai recapear 800 quilômetros. Justificou, demonstrou o interesse público e suprimiu o contrato. Pode? Claro. Agora, se para 1.000 quilômetros eu ia te pagar R$1 milhão, para 800 quilômetros eu vou te pagar R$800 mil. E aí, tô certo ou tô errado? Certíssimo. Claro que o percentual não é assim tão simples, mas eu estou certo. O que eu estou lhe mostrando é que, normalmente eu estou certo, né? O que eu estou lhe mostrando é que a administração pública diminuiu o contrato e ela precisa diminuir o valor pago na mesma proporção. Lembra do equilíbrio econômico-financeiro? É um equilíbrio. Ele não tem a garantia de manter R$1 milhão. Ele não tem a garantia do valor nominal. A garantia que ele tem é de manter a margem de lucro. Então, é o equilíbrio econômico-financeiro que vai ser mantido. Então, se para 1.000 quilômetros ele ganhou R$1 milhão, significa que a margem de lucro é de R$1.000 por quilômetro. Se eu diminuo em 20%, eu posso diminuir, devo diminuir o valor pago em também 20%, porque senão, se eu mantiver para ele os mesmos R$1 milhão, para ele recapear somente 800 quilômetros de estrada, eu vou enriquecer sem causa. Eu vou permitir que esse particular enriqueça às custas do dinheiro público. Ele vai recapear menos e vai ganhar o mesmo valor. Então isso não é possível. A administração adequa o valor pago, diminuindo também na mesma proporção e com isso mantendo o equilíbrio do contrato. O equilíbrio financeiro do contrato é que tem que ser mantido. Se eles colocarem nas provas, de vez em quando eles colocam aquela situação do caso concreto e depois diz assim, é possível alteração nas cláusulas contratuais, inclusive nas cláusulas financeiras. Não, não é possível. Tranquilo? E se ele já tinha comprado todo o material? Piche, brita, sei lá que diabo compra para fazer asfalto. Ele já tinha comprado o material todo para recapear 1.000 quilômetros de estrada. Não tem problema. Aquilo que ele adquiriu a mais, a administração indeniza ele no valor da nota fiscal, para que ele não tenha prejuízo. Mas lucro pelo que ele não fez, ele também não pode ter. Tá? A ideia é indenização de prejuízos, né? Legítima expectativa, prejuízos devem ser indenizados, mas ele também não pode ter lucro pelo que ele não fez. Então, se eu suprimir o objeto do contrato, eu vou diminuir o valor a ser pago na mesma proporção e com isso estará mantido o equilíbrio econômico-financeiro. A administração tem o poder de alteração unilateral, mas esse poder se esbarra nas cláusulas financeiras do contrato, que não podem ser alteradas pela administração. Tranquilo? Além do poder de alteração unilateral, a administração tem o poder de rescisão unilateral do contrato. É a minha segunda cláusula exorbitante, né? Falamos de alteração unilateral. Também, o artigo 58 da 8666 prevê como cláusula exorbitante o poder de rescisão unilateral do contrato administrativo. O que eu estou lhe dizendo é que se houver necessidade, a administração pública pode rescindir o contrato, independentemente da concordância do particular e independentemente de qualquer decisão judicial. Não precisa a administração ir ao judiciário para pedir a rescisão do contrato. Ela rescinde o contrato unilateralmente. E também, essa rescisão não depende de concordância do particular. O particular não precisa concordar, né? Não precisa, como eu disse a vocês, ir ao judiciário. A administração pode
por ela, justificadamente, entender que não há condições de manter a relação contratual, rescindir o contrato por ato unilateral, tá? O artigo 78 traz várias hipóteses de rescisão unilateral que se refletem em duas situações. Primeiro, essa rescisão unilateral, ela pode se dar por inadimplemento do particular contratado. Essa é a primeira possibilidade. A administração justifica, demonstra que o particular contratado é inadimplente. E aí, em razão desse inadimplemento, a administração, então, rescinde o contrato unilateralmente. A rescisão unilateral, ela vai se dar em virtude do inadimplemento da relação contratual. No momento em que o contrato é celebrado e em que se demonstra que a administração pública, que esse particular contratado é inadimplente, a administração, então, pode rescindir o contrato unilateralmente. Ela não precisa ir ao judiciário, nada disso. Ela simplesmente pode rescindir o contrato de forma unilateral diante do inadimplemento do particular contratado, tá? Agora, é possível que esse particular contratado não seja inadimplente. É possível que ele esteja executando o contrato devidamente, tudo certo, sem nenhum descumprimento contratual, e mesmo assim o contrato seja rescindido pura e simplesmente por motivo de interesse público. Porque a administração entende que não há mais interesse público na manutenção do contrato. Nesse caso, a rescisão unilateral pode se dar por razões de interesse público, ainda que não haja inadimplemento no contrato. O particular contratado é cumpridor da relação contratual, não existe inadimplemento e mesmo assim a rescisão vai se dar pura e simplesmente porque não há mais interesse público na manutenção desse contrato, tá? Ó, em ambos os casos, eu lhe disse que a administração não precisa ir ao judiciário, e não precisa mesmo, mas ela deve instaurar um processo administrativo regular. Então essa rescisão unilateral, ela depende de um devido processo legal, no qual se garanta ao particular contratado o direito do contraditório e da ampla defesa. Então nessa situação, ela tem a garantia do contraditório e da ampla defesa e a rescisão do contrato deve se dar dentro dessa estrutura, né? Um devido processo legal, no qual se garanta contraditório e ampla defesa nessa relação contratual. Então é possível sim que a rescisão unilateral se dê. E nas hipóteses em que ele não deu causa à rescisão, ou seja, não houve inadimplemento, o particular contratado não deu causa à rescisão contratual, aí ele tem direito a ser indenizado pelos prejuízos causados. Nessas situações em que a rescisão unilateral se deu por motivo de interesse público pura e simplesmente, em que não houve inadimplemento do particular contratado, aí esse particular tem direito a ser indenizado por todos os danos que decorram dessa rescisão unilateral. Tranquilo? Ótimo. Só um detalhe. A rescisão unilateral nos contratos de concessão ganha dois nomes que adoram cair em prova. O que acontece? A concessão de serviço público é um contrato regulamentado pela Lei 8987. A gente vai estudar isso aqui quando for tratar de serviços públicos, tá? Se eu não me engano, já na próxima aula a gente vai falar de serviço público e a gente trata de concessão. A concessão de serviço público, pessoal, é um contrato administrativo. Então, tudo que a gente aprende para os contratos administrativos se aplica também para esses contratos de concessão. Nessa concessão de serviço público, se aplicam todas as regras de contratos administrativos. Mesma coisa, tá? Tudo que você aprendeu acerca de contrato administrativo vale para os contratos de concessão de serviço público. Inclusive, essas cláusulas exorbitantes. Só que aqui, quando eu trato de rescisão unilateral, a Lei 8987 traz dois nomes para rescisão unilateral nos contratos de concessão, que caem toda hora em prova. Toda hora, tá? No caso de concessão de serviço público, a rescisão unilateral por inadimplemento recebe o nome de caducidade. E, no caso de concessão de serviço público, a rescisão unilateral por interesse público recebe o nome de encampação, tá? Então, caducidade e encampação não é nenhuma novidade. É exatamente o que você já aprendeu, mas decore esses nomes. Rescisão unilateral no contrato de concessão de serviço público por inadimplemento da concessionária, caducidade. Rescisão unilateral nos contratos de concessão de serviço público sem inadimplemento da concessionária, somente por motivo de interesse público, encampação, tá? Então, caducidade, inadimplemento da concessionária, encampação,
motivo de interesse público nos contratos de concessão de serviço público. Cuidado, esses dois nomes vão cair na sua prova, ou um ou outro pelo menos. Combinado? Sai daí não, que eu volto para a gente seguir nas cláusulas exorbitantes.